Olá, minha gente, eu sou Rosimara Quelela e estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho das minhas reflexões sobre adolescência. Essa série que foi tão falada na internet, que muita gente refletiu sobre, eu gostaria de adicionar as minhas reflexões a esse combo todo. Obviamente que esse vídeo deveria ter sido gravado antes, porque, enfim, a série, né, o pessoal já falou muita coisa sobre ela, mas eu entendo que a minha perspectiva vai somar nessas discussões todas, e a série também trouxe pra gente reflexões que não terminam ali, né, não termina nesse período de 1 mês, 2 meses ali que a série fica sendo mais falada e divulgada na dentro das redes como um todo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para a gente dar continuidade a essa conversa, porque eu acredito que as conversas trazidas por adolescência, elas são cruciais e muito importantes para o tempo que a gente está vivendo, inclusive para a gente pensar como agir perante os nossos jovens e as nossas crianças. Então, o tipo de análise que eu vou fazer aqui, ele é mais sociocultural. E eu vou trazer também umas referências de outras culturas, como a cultura indígena, como a cultura africana, para dialogar com essas percepções todas sobre a adolescência. Então fiquem aí que muita coisa interessante vai ser discutida aqui, né. O que é adolescência? O que é essa série? Eu acredito que agora, neste momento, eu não vou dar spoiler para ninguém, então eu vou falar aqui, né. É uma série que fala de um garoto que tem ali uma vida na escola de isolamento, de falta de diálogo, é entendido, né, como aquele garoto feio, e ele tenta se aproximar de uma das colegas e, enfim, para tentar se relacionar com ela, e ela o recusa e ainda faz bullying com ele na internet, e ele acaba por tirar a vida dessa colega. E a série não começa explicando isso, a série começa com o período da chegada dos policiais na casa dele, aquela confusão, ninguém sabe se ele matou ou não, e gera na gente aquela angústia: "Será que ele matou? Será que ele não matou?". Mas no final do primeiro episódio, a gente percebe que sim, ele assassinou a colega dele. Então a série vai se desenrolando assim, né. Porém, a gente vai percebendo que existe uma dificuldade de todo mundo de lidar com esse garoto, no sentido de perceber a fase dele e de conseguir saber o que dizer para ele perante o que ele fez. Bom, vamos lá, vamos pensar nessa adolescência. Quando a gente olha ali para a família do Jimmy, para todo aquele contexto, a gente percebe que é ambíguo para eles a situação do Jimmy como um adolescente e criança. Fica tudo muito, ele não é criança, ele não é adolescente, é algo muito difícil para a família trata ele como criança, a polícia trata ele como adolescente, então fica difícil para a família se situar dentro desse contexto. E a gente tem a informação de que os povos ancestrais, povos indígenas do Brasil, povos africanos, não tinham a noção de adolescência. Eram povos para os quais a criança crescia e virava adulto logo de cara. Isso é uma referência de antropólogos, tá? Geralmente a antropologia traz pra gente essa percepção. No entanto, eu tendo a sempre a duvidar, né, de determinadas narrativas, porque elas realmente não condizem com outras coisas, outras informações que a gente vai recebendo. Então vou trazer aqui para vocês um será? Será mesmo que esses povos desconsideravam a adolescência? Eu não tenho um estudo tão profundo nessa área, né, mas eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto, então sempre que eu acho algum material sobre, eu leio, vejo, pesquiso, né, enfim, mas não é o meu hiperfoco ali. Dentro da perspectiva da neurociência ocidental, considera-se que o adolescente vai passar ali por grandes transformações físicas, do ponto de vista do desenvolvimento dos hormônios sexuais, do desenvolvimento da genitália, do desenvolvimento do corpo, né, do processamento cognitivo. A gente vai ter aqui diversas mudanças nesse corpo, quer a nível físico visual, quer a nível cognitivo e hormonal. A gente vai ter uma necessidade de afirmação da própria identidade, uma necessidade de colocar-se como um indivíduo. A gente vai ter
a necessidade de viver grandes emoções, de viver intensamente, de viver situações de risco, enfim. E a gente vai ter também a necessidade de negar o grupo familiar e pertencer a algo maior. Pertencer a um grupo, a uma comunidade e tudo mais. Então, essas são as características que identifica-se na adolescência, geralmente a partir da perspectiva ocidental. Ou quando a gente olha para povos africanos, para povos indígenas do Brasil, a gente vai perceber que existe uma percepção sim, dessa transição. Tanto que não é: "Ah, a criança deixou de ser criança, passa a ser adulto", não. A partir de mudanças que acontecem ali no corpo dessa criança, no período da puberdade, o grupo a envia para um rito de passagem. E o que que a gente vai ter, né, o que que acontece dentro desses ritos de passagem? Existem diversas formas deles acontecer, os períodos variam muito de um grupo para outro, porém, tem algumas etapas ali que elas são meio que acontecem em todo o rito de passagem. E esse rito de passagem, ele vai trazer informações sobre o comportamento sexual e a percepção da sexualidade dessa pessoa dentro do grupo. Ela vai ser informada sobre isso, ela vai ser treinada para isso, para conseguir encontrar o prazer do próprio corpo e conseguir compartilhar esse prazer com uma outra pessoa. Essa pessoa, ela vai ser afastada do grupo familiar e vai ir para um lugar separado, onde esse rito de passagem vai acontecer junto a outras pessoas do grupo ao qual ela pertence, pessoas mais velhas que conseguem ali passar para ela todos esses conhecimentos, de forma que ela vai ter a individualidade dela reconhecida e vai ter essa sensação de pertencimento a um coletivo, a uma camada maior do mundo. Ela vai passar por situações, enfim, existem diversos ritos de passagem, gente, muitos e muitos e muitos, e são situações extremas que são colocadas ali, são provas de vida mesmo, onde a pessoa vai ter que dar tudo de si, enfim, são situações onde as pessoas correm risco de morte, que atende a essa necessidade de correr risco do adolescente. Então, e dentro desse processo de correr risco, essa pessoa também está fortalecendo a individualidade dela. Então, através de uma situação, de um ambiente controlado, que é o rito de passagem, a pessoa corre esse grande risco e ela consegue enfrentar a dor, o medo, a raiva e se posicionar e se autorregular e encontrar aí a sua força como indivíduo dentro daquele grupo. Então, vocês veem como, no final das contas, os ritos de passagem atendem completamente às necessidades que um adolescente precisa viver. Só que isso acontece dentro de um ambiente controlado, dentro de uma prática ritual, isso dura semanas, meses, a depender do grupo. E depois de passar por esse rito de passagem, ninguém mais tem dúvida de que mudou de fase. Nem a família trata essa pessoa mais como criança, e nem essa pessoa tem a noção de que ela é uma criança ainda. Ela tem esse marco definido. Então, esses são os primeiros pontos que eu queria trazer. Então, fica aí a dica para quem gosta de estudar, né, porque eu procurei muito estudos sobre a neurobiologia de ritos de passagem, né, como que funciona o corpo antes e depois do rito de passagem, ainda não achei. Se eu achar, eu trago aqui para compartilhar com vocês. Mas para quem estuda essas coisas, tem aí um campo bem interessante para ser explorado. Como que o rito de passagem age no corpo das pessoas e traz para elas uma nova noção. O fato é, nesse artigo que eu vou trazer para vocês do rito de passagem, do Malawi, vocês vão ver que em todos os depoimentos colhidos, ninguém mais tem dúvida de que mudou de fase na vida. As pessoas sabem, a partir do corpo, a partir da experiência do corpo. Então, a gente tem o rito de passagem atendendo a essas necessidades aqui, identificadas pela ciência, que o adolescente precisa. Então, isso me chamou muito a atenção na série e eu pensei comigo, eu falei: "Ele não se dá conta da fase que ele está, os pais não se dão conta, os professores muito menos, então todo mundo está alheio às necessidades desse jovem". E aí ele vai se colocar em situações de risco, de agressão, de expressão de uma raiva intensa,
né. Então a gente vai entender que a adolescência, ela é uma fase que sim, de forma, diferente da forma como o povo ocidental pensa, porque o que que acontece com o povo ocidental, né. O povo ocidental pensa que tudo aquilo que outros povos não nomearam igual eles nomearam, não existe. E isso não é verdade, porque os diferentes povos têm diferentes formas de nomear as coisas. Então o fato de algo estar aqui nesse povo e não ser reconhecido pelo mesmo nome dado, pela mesma categoria dada pela linguagem ocidental, não quer dizer que isso não exista. Quer dizer que isso pode existir de uma outra forma. Então, é importante a gente perceber, quando a gente observa a série, que a falta de consciência, tanto dele quanto dos pais desse período da vida dele, acaba gerando diversos problemas, né. Então, tudo bem, esse é um primeiro ponto então, os ritos de passagem, né, para a gente entender que, por exemplo, a forma como os povos ancestrais, né, tanto povos africanos como povos indígenas, não são todos os povos africanos que fazem mais ritos de passagem, sobretudo os que estão nos grandes centros urbanos não fazem mais esse processo, né, mas isso ainda existe muito no continente africano. Eu vou deixar para vocês um artigo aqui embaixo sobre rito de passagem no Malawi, para vocês terem uma ideia aí, né. Óbvio que é um povo, um rito, né, um artigo sobre ritos de passagem daquela região, mas se vocês estudarem mais, vocês vão encontrar aí muitas outras informações. Uma segunda informação, e aí eu vou já dialogar com a questão da cosmologia Banto-Congo, que é o que eu estudo com mais profundidade, para que a gente entenda um pouco da importância aí de a gente perceber outros processos culturais, que não são esse contexto da série. Quando a gente olha ali para o ambiente onde o Jimmy da série está inserido, que é o segundo episódio, onde os policiais vão na escola e tudo mais, é bem complicado. É bem difícil, porque você olha um contexto extremamente violentos, onde os jovens estão, assim, num lugar meio que de descontrole mesmo, as pessoas adultas não estão sabendo o que está se passando no universo desses jovens. É bullying o tempo todo, e um processo, assim, muito complexo de composição daquela comunidade, porque ele chega em casa, como a mãe dele diz, vai direto para o computador e fica lá o tempo todo e ninguém sabe o que ele está fazendo no computador. Ele está na escola, ele está submetido àquele ambiente extremamente violento. E o que vai resultar nisso é a atitude dele de acabar assassinando o colega dele. E aí, quando a gente vai para a cosmologia Banto, a gente vai ter uma noção, a gente vai ter 2 noções muito importantes aqui que eu quero trazer para vocês. Primeiro é a de crime. Dentro da perspectiva Banto-Congo, a gente vai ter a informação de que uma pessoa não comete um crime, ela carrega um crime. O que isso significa? Diversos pontos ali na comunidade estão falhos, a comunidade está falhando no processo de abrigar todas as pessoas. Então toda essa problemática da comunidade vai se manifestar num crime de uma pessoa. Então toda vez que acontece um crime, a comunidade tem que olhar para o que está acontecendo ali. A comunidade, nesse caso, se chama Kanda, né, é esse o nome que se dá. Inclusive no livro o livro Sem Nome, traduzido por Tigana Santana, de Kimbandende Kiabunsek Fukiao, ele vai trazer essa noção de Kanda, comunidade, como algo que nós, que estamos inseridos dentro de um contexto cultural ocidental, não conhecemos. Nós não fazemos ideia do que é essa comunidade de fato. Então, o que que acontece? Dentro dessa comunidade, não há a hipótese de alguém se isolar. As pessoas se relacionam, existem relações intergeracionais, as pessoas elas vão recorrer aos mais velhos para conseguirem compreender as suas vidas. Existe todo um processo de relação que é garantido desde pequeno, muito pela filosofia Kindese, que é algo que eu também falo muito por aqui, inclusive já dei muitos cursos sobre isso, então se você quiser saber mais sobre isso, fica atento, porque em breve a gente vai ter mais cursos sobre Kindese. Então assim, é através da filosofia do cuidado com a criança, que ela vai entendendo a gama de pertencimento dela dentro da comunidade, e que ela vai construindo essas relações intergeracionais para ela ter apoio quando ela não souber das coisas. Quando ela não estiver ali
pronta para compreender um problema, ela vai recorrer à sua comunidade. E isso é algo que a gente percebe que o Jimmy não tem. Dentro do contexto do Jimmy, ele está isolado, ele não conversa sobre as dores, ele só tem os colegas dele para conversar sobre as dores que ele vivencia, mas ele não tem a percepção de que ele tem um apoio. Ele não tem uma concepção ali de que ele pode chegar em alguém e conversar e dividir essa dor. Ele está sozinho com a dor profunda de se sentir feio, preterido e inútil e, ao mesmo tempo, dispensável dentro daquele contexto onde ele está. A comunidade do Jimmy dialoga muito mais com a nossa comunidade contemporânea, com o contexto onde nós vivemos, e nós precisamos prestar atenção nisso. Em que bases nós estamos dando, que abertura estamos dando para os nossos jovens para a gente conversar, para a gente conseguir trocar ideia. Então, isso é algo muito, muito importante de a gente prestar atenção. Que comunidade é essa? Como que a gente garante a abertura de diálogo para que a gente consiga conversar com os nossos mais jovens? Uma outra questão que me chamou muito atenção na série, e que foi algo assim que eu fiquei pasma de acontecer, e eu falei: "Nossa", e eu não ouvi ninguém falar sobre isso, é a questão da morte. Porque o que acontece? Eu começo a perceber durante toda a série que ele não se dá conta que ele matou a colega. Ele não se dá conta. Tem no terceiro episódio, que é quando a psicóloga vai conversar com ele, ela fala algo e diz: "Ah, porque agora ela tá morta". Aí ele: "Nossa, por que você fala assim? Ah, ela tá morta". Ele não percebe. Aí quando a gente vai para o último episódio, a gente percebe que ali 9 meses depois, ele chega e diz: "Vou mudar meu depoimento". Ele entendeu que ela morreu 9 meses depois. E isso é consequência de um processo que nós estamos vivendo, sobretudo na sociedade contemporânea, que é a morte recreativa. Então nós temos games onde as pessoas ganham pontos por matar as outras pessoas. Nós temos podcasts de fantásticos crimes reais na Alexa, por exemplo. Nós temos os programas de TV que espetacularizam totalmente os crimes mais bárbaros cometidos. E isso, de alguma forma, vai nos anestesiando perante a morte. Vai fazendo a gente entender a morte como algo banal, como algo comum. Sem contar que a nossa sociedade não tem uma percepção de ciclicidade da vida. Ela não percebe a dimensão da vida como um todo. A gente tem uma percepção de uma vida de consumo, né. A pessoa, ela é válida dentro da nossa sociedade à medida que ela produz bens de consumo e consome. Por isso que a gente despreza tanto as nossas crianças e os nossos mais velhos, porque são entendidos como seres que não colaboram para nossa para o nosso todo social, que é o todo social de consumo. Então, quando a gente tem essa banalização da morte, a gente tem a dificuldade do jovem de entender os seus atos. Eu andei dando uma pesquisada, e existe um grupo de estudos na Unicamp que estuda sobre crimes cometidos por alunos dentro da escola. E, segundo esse estudo, desde 2022, esse número tem crescido drasticamente, de alunos cometendo crimes dentro do contexto escolar. E aí teve um fato que aconteceu no Rio Grande do Sul que me chamou muito a atenção, de um grupo de alunos que infringiram as regras, foram levados para a diretoria, o diretor brigou com eles, chamou os pais e eles ficaram com raiva do diretor. Então eles fizeram um grupo no Instagram para planejar a vingança deles. E aí quando a gente olha as conversas, a ideia era: nós vamos atacar a primeira pessoa que entrar na sala de aula, e depois a gente vai sair atacando um e outro, e um e outro, até chegar no diretor e matar ele. Gente, esse raciocínio é possível onde? Dentro de um jogo de videogame, apenas. Eles tinham a certeza de que eles não seriam contidos por ninguém e que eles iam ali chegar no grande chefe e matar o grande chefe. Total raciocínio de jogo.
Então a gente precisa perceber que referências são essas que estão sendo dadas. Esses garotos tinham entre 13 e 15 anos. Então, assim, que referências é essa que essa geração está recebendo para que eles desenvolvam esse tipo de raciocínio, para que eles não consigam perceber a gravidade do que é uma pessoa morrer. E aí a gente vai para um último ponto, que são as referências de masculino e feminino. Lá na série, a gente tem um olhar que é muito forte sobre incels, dos celibatários involuntários. Existem diversas formas, tá, de isso acontecer, enfim, eu conversei com meu companheiro que ele estudou um pouco sobre isso, e ele me trouxe informações bem interessantes que eu vou compartilhar aqui com vocês. Existem incels no mundo inteiro, e de acordo com a cultura local, os incels vão se manifestar de uma determinada forma, mas o que nos interessa perceber aqui, ali dentro do contexto da série, a garota, a Kate, que foi a garota assassinada, ela tinha uma perspectiva como um homem deveria ser, como ela como mulher deveria agir a partir da ideologia dos incels. O comportamento da garota, ele está relacionado com estereótipos criados por um homem chamado Rollo Tomassi, que ele vai criar ali um roteiro com personagens que cada pessoa vai assumir dentro de um contexto. Então, a gente vai ter o Shed, que é um personagem de um homem forte, alfa, né, o que eles chamam de alfa, que manda em todo mundo, que faz bullying com todo mundo e tudo mais. Esse é o Shed, né, ele geralmente é um cara que faz muitos esportes, que demonstra sua força ali perante as mulheres e todas as mulheres querem ficar com o Shed. Ou seja, aquela história do 80-20. Então existe 20% de sheds e 80% das mulheres querem ficar com esse shed. Aí tem a Stacy, que é a mulher ideal, geralmente loira, natural, que atende a um padrão estético de beleza, e essa Stacy vai ser a mulher que tem a liberdade de mostrar o corpo dela virtualmente, que todos querem essa mulher, mas ela quer quem? Ela quer o shed. Aí a gente vai ter o incel, a gente vai ter o cara que é o nerd, que é o cara que não tem nem os atributos, nem físicos nem financeiros, porque esse Shed também precisa ser rico, né. Então ele não tem atributos nem físicos nem financeiros para chamar a atenção das Stacys, e eles são o que não vão conseguir ficar com mulher nenhuma. Aí existe um outro estereótipo, todos esses estereótipos têm um nome, tá, eu só consegui decorar esses 2, eu não me lembro dos outros nomes. Mas aí tem um outro estereótipos da menina, que é estudiosa, que é consciente socialmente e tudo mais, e ela vai virar feminista no final da faculdade. Ela também vai querer ficar com esse Shed, mas ela não vai conseguir, porque o Shed quer a Stacy. E aí tem o outro estereótipo do cara que pode roubar a mulher do Shed depois que eles casarem, porque ele é um roubador de mulher. Enfim, são estereótipos que definem de forma muito precisa quem é quem dentro do jogo social em termos de homem e mulher. Aí a gente tem uma heteronormatividade extrema, a gente tem um processo muito machista, muito misógino em relação às mulheres. E, por exemplo, na série, como que eu percebi isso? Na série, a garota se comporta dessa forma, né. Qual que é a questão ali que acontece até chegar no assassinato dela? Ela faz uma foto de um nude dela e manda para um rapazinho da escola, para um adolescente do contexto escolar. Ele recebe a foto, ele mostra para todos os colegas, espalha a foto dela para todo mundo e todo mundo começa a difamá-la. O Jimmy, olhando isso, vê que ela está vulnerável e pensa: "Bom, vou me mostrar solidário, quem sabe ela não queira ficar comigo". Então ele vai lá, é solidário com ela, diz que aqueles moleques são uns babacas e tudo mais, e pergunta pra ela se ela não quer sair com ele. Ela fica ofendidíssima, porque quem é o Jimmy na fila do pão pra querer sair com ela? E aí o que que ela vai? Ela vai no Instagram, comenta numa foto que ele posta, com emojis ali que dão a entender que estão relacionados com essa ideologia de incels,
E aí a turma toda, a escola toda começa a comentar e a fazer bullying com ele a partir disso. Ele fica com muita raiva dela e ele vai lá e assassina ela. Então quando a gente olha para isso, para esse contexto, a gente percebe que, assim, esses jovens não têm referência de masculino e feminino, de relação humana. Eles não têm referência para lidar com as transformações que eles estão vivendo. E o que acontece? Eles vão beber nas fontes que estiverem disponíveis. E infelizmente, nos fóruns, nos discords, nos games, a maior parte das pessoas que estão, são pessoas que partilham dessa ideologia de incel, de red pill. E isso é um risco muito grande, porque é algo muito fixo, muito fechado e muito castrador para que esse jovem se desenvolva. Então é um ponto muito importante de atenção. Qual é a referência que a sua filha adolescente tem? Qual é a referência que o seu filho adolescente tem de homem e de mulher? São as conversas difíceis que nós precisamos ter com as pessoas mais jovens. Que referências são essas? Então esse é um ponto que me chamou muito a atenção também, e eu fiquei assim, eu falei: "Nossa gente, que difícil ser jovem nesse momento", né. Não sei se foi fácil em algum outro momento, mas nesse momento é algo muito complexo. E aí são coisas muito importantes a gente perceber, né, que os pais, por exemplo, acham: "Ah não, ele tá aqui em casa, ele tá no videogame, não tá na rua". A gente tornou a rua um lugar perigoso. Quando a gente lê O Espírito da Intimidade, da Sobonfu Fusomé, por exemplo, ela fala muito ali no livro que a vida deles acontecem na comunidade, né, ela é do povo da Gara, então para o povo da Gara a vida acontece em comunidade. Se alguém não sai de casa, todo mundo já se preocupa porque essa pessoa teve algum problema. É problemático alguém não sair de casa. Aí, quando a gente vai para o contexto do Jimmy, a mãe dele fala: "Não, ele chegava em casa e ele se trancava no quarto e ficava ali, sozinho com o computador". A nossa tendência como seres contemporâneos é entender a rua é um lugar perigoso. Que bom que o meu filho está em casa. Só que a gente esquece que o computador é um mundo. A gente olha assim, é interessante criar uma imagem, né. Olha para o Google Earth e pensa que o seu filho está em casa, mas ele pode estar em qualquer rua daquela. Ele pode estar em qualquer lugar. Isso é muito sério, extremamente sério. Então, é importante que a gente olhe quais são os conteúdos que os adolescentes estão acessando, quais são as rodas de conversa que eles estão acessando. É importantíssimo ter essa percepção, é importantíssimo dar uma olhada. E aí a gente pensa, como esperançar perante todo esse cenário? Aí eu vou abrir, gente, diversas janelas aqui para a gente pensar junto, né. Porque eu sou educadora, eu lido com adolescentes, pré-adolescentes, crianças, então a gente precisa pensar espaços de convivência, a gente precisa pensar em como dialogar, como criar pontes de diálogo com esses jovens. A gente precisa se abrir para a gente compreender como que as coisas acontecem no mundo dos jovens. Uma questão, por exemplo, que a gente tem que superar dentro da nossa sociedade é o tabu sexual. Isso desde a infância. Criança precisa sim saber das questões sexuais, adolescentes precisam ter acesso a uma percepção da sexualidade, um lugar de diálogo aberto. Então, a gente precisa abrir espaço. A gente precisa cultivar diálogo, porque também é isso, não é uma coisa assim, você não falou com seu filho a vida inteira, e aí, né, a conversa mais profunda que a gente teve foi "boa noite". Não tem como, você vai precisar plantar esse diálogo, você vai precisar cultivar esse diálogo para você conseguir ali ter uma troca com esse adolescente e entender em que universo que ele está vivendo. Porque o mundo que a gente vive agora, ele tá muito amplo a partir da relação em redes sociais, com a internet, então não dá para abandonar esse jovem para os games e para as redes sociais e para a internet para que ele forme os valores da vida dele.
Isso é um ponto muito importante para a gente raciocinar sobre. Bom, trouxe para vocês todos esses conteúdos, convido vocês a estarem na Vivência Moana, que vai acontecer em breve, nós vamos ter aí uma data para a gente fazer esse processo de troca e de conversa com as famílias, para ensinar famílias a brincarem com as suas crianças, para trazerem um desenvolvimento saudável para essa criança. Então fica aí o convite para vocês. E a ideia é que a gente construa junto. Traz aqui nos comentários as reflexões que você teve a partir desse vídeo, o que esse vídeo te impulsionou aí de ideias e vamos fazer essa troca, porque é necessário que a gente dialogue muito como sociedade. É importante que a gente se veja como comunidade, para que a gente consiga aí trazer algumas soluções para esses problemas tão complexos que a gente está vivendo agora. Bom, gente, então é isso. São essas as reflexões que eu queria dividir aqui com vocês. Deixem os comentários, deixem as percepções de vocês para a gente ir dialogando, porque eu entendo que a gente precisa sim criar caminhos como sociedade para a gente conseguir construir ambientes mais saudáveis para nós. E muito disso passa pelas nossas crianças, pelos nossos mais jovens e inclusive por nós mesmos, né? Como que a gente pode aí transformar as nossas vidas perante essa revolução tecnológica que está acontecendo e que a gente precisa entender como lidar com tudo isso, né? Então deixa aqui para vocês essas reflexões. Um beijo, nos falamos, logo mais virão outros vídeos aí, mas por enquanto era isso que eu queria compartilhar.